Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse nosso podcast. Nós vamos conversar hoje sobre a saúde do trabalhador. Estamos com duas convidadas aqui ilustríssimas, a doutora Lívia Mesquita, né, que ela é doutora em saúde coletiva pela UES, também faz parte da Coordenadoria de Vigilância em Saúde como assessora técnica. Seja muito bem-vinda, Lívia. Ela fez uma pesquisa sobre saúde do trabalhador maravilhosa. Temos também aqui a nossa queridíssima Larissa Daliolio, que veio, né, abrilhantar a nossa manhã através da sua experiência como mestre em gestão em saúde e também responsável pelo Sereste de Fortaleza. Então, é um prazer recebê-las, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Pimentel, sou aqui da Escola de Saúde Pública de Fortaleza, tenho mestrado em saúde pública e amo falar de saúde do trabalhador, porque temos alguns projetos relacionados ao nosso propósito de vida, né, com a saúde mental do trabalhador. Então, é um grande prazer recebê-las, meninas. Posso chamar de meninas, né? Tão bom. Na nossa experiência de vida, né? Na nossa fase de vida, é tão bom chamá-las de meninas. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa saúde do trabalhador nos tempos modernos, né? O que nos chama a atenção, que atividades vocês estão desenvolvendo, o que isso tem contribuído, né, para a melhoria da saúde dos trabalhadores de Fortaleza. Então, vamos ouvir primeiro a Lívia um pouquinho sobre o trabalho que ela fez, né, nessa pesquisa que está dentro do PET Saúde e Equidade. Né? Para quem não sabe, a Escola de Saúde Pública ela está envolvida, né, tanto no PET Saúde e Equidade, como no PET Saúde Digital, e agora a gente vai ter o PET Clima. Né? Todas as universidades fazem parceria com a Escola de Saúde Pública de Fortaleza para desenvolver suas ações. Então, como um produto importantíssimo do PET, tem a pesquisa da Lívia, que ela vai falar um pouquinho para nós sobre ela. Pronto, Alessandra, um prazer estar aqui. Na verdade, a gente já está terminando, né, o PET Equidade, e foi um produto do PET, do nosso grupo, essa pesquisa relacionada aos agentes de campo. Então, a gente fez uma pesquisa envolvendo todos os agentes de campo. Era um formulário que eles preenchiam e envolvia, eram várias perguntas sobre maternagem, sobre etarismo, sobre capacitismo e sobre discriminação, né? Lívia, só para a gente entender um pouquinho, o que são esses agentes de campo? Para quem não conhece bem o Sistema Municipal de Saúde, explica para a gente um pouquinho. Pronto, os agentes de campo do SUS, né? A pesquisa era voltada aos agentes de campo do SUS. Então, a gente quis qual é a percepção deles dos agentes de saúde, os Legal. agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, aqueles que vão na nossa casa diariamente, né? Aqueles que batem na porta. Que batem na porta, que entram na nossa casa, né? Então, como eles percebem essa parte de discriminação, de violência do dia a dia, né? Então, como isso poderia afetar o trabalho. E foi um trabalho muito bom, ficou bem legal, sabe? Assim, a gente teve boa resposta, foram 570 respostas, né, positivas, e a gente quis fazer não só a pesquisa, né, a gente quis entregar um produto para os trabalhadores também, né, então, tanto a gente finalizou a pesquisa, consolidou e analisou a pesquisa, quanto a gente entregou uma intervenção relacionada ao trabalho deles, né, eu acho que ficou bem legal. Lívia, então fala um pouquinho para a gente, né, de como é um pouco esse cotidiano dessas pessoas que adentram a casa, né, dos nossos munícipes. Como é que esse trabalhador se sente? Quais são os principais desafios que ele enfrenta, conforme o que você conseguiu apurar na sua pesquisa? Uma coisa que ficou bem clara para a gente é a questão da violência urbana, né? Assim, eles entram diariamente nas casas, né? Então a gente não sabe, eles não sabem o que vão encontrar, né? Tanto tem pessoas legais que recebem com educação, que recebem muito bem o trabalhador, mas tem aqueles que também estão ansiosos, que estão nervosos. Quem é que vai entrar na minha residência, né? Então, tanto por parte do trabalhador quanto por parte do morador, está todo mundo um pouco
ansioso com a situação da violência urbana, né? Assim, então, mexe muito com o emocional do trabalhador, essa parte. O que é que ele entra, o que é que vai achar, o E também morador vai muitas achar. pessoas adoecidas, né, Muitas Lívia? pessoas As adoecidas A também. gente não pode esquecer que esse trabalhador, ele está no exercício do trabalho, mas ele está lidando com pessoas que têm contexto de vida dos mais diversos, né. Então, muitas vezes, ele vai encontrar pessoas adoecidas, às vezes ele vai encontrar pessoas que estão desempregadas, que isso também tem um peso, né, pessoas que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade e acabam por reverberar no trabalho que esse agente comunitário está desenvolvendo. A gente fez a intervenção com eles, né? A pesquisa, depois da pesquisa e da análise dos dados, a gente entrou com uma intervenção de atividades, trazendo uma metodologia ativa, né? E para ouvir realmente as falas deles, né? E a gente conseguiu trazer o que tinha na pesquisa, o que eles marcaram, a gente conseguiu trazer nas falas deles. E, inclusive, assim, uma das falas que me marcou bastante foi um agente de endemias que disse, né? Ele entrou na residência e o morador estava todo tempo, pegou logo a arma. E aí ele acompanhou a visita do agente por todo o percurso da casa armado. Aí o morador ele disse, olha, desculpa, eu tive que fazer porque a gente não sabe quem está entrando na nossa casa. E ele disse, e eu entendo perfeitamente, não tinha necessidade, mas aí eu fico pensando, o trabalhador tem que estar com o emocional muito bem, né? Porque você entrar e ser recebido com a arma, aquilo dali pode atrapalhar até o seu serviço, atrapalhar qual é a sua atitude perante aquela situação, né? Então, para mim foi bem marcante isso, porque eu não sei como era que eu ia reagir naquela situação, É um né? adoecimento psíquico, claro, né? Porque Sim, da sim. mesma forma que o dono da casa pensava que ele poderia fazer alguma coisa errada, o trabalhador também pensou. E se ele usar essa arma de uma forma errada, mesmo sem Sim, fazer nada, sim. né, nada desalinhado? Quem é a pessoa que está com essa arma, É né? Então, ele isso. também não sabia quem era. Então, é muito do adoecimento da população, né? Não só do trabalhador, mas, como você falou, no contexto da população adoecida. Eu me lembrei agora de uma fase da minha vida, quando eu comecei minha vida profissional, eu fui atuar na Estratégia de Saúde da Família. Eu fui atuar num município de médio porte, na época ele tinha acho que uns 60 mil habitantes, e lá todo mundo se conhecia pelo nome, né? Que é uma realidade totalmente diferente. Nós estamos falando de Fortaleza, né? Que é a quarta cidade do país, onde a gente tem aí um contingente populacional enorme e várias situações das mais adversas, né? E aí eu queria perguntar para a Larissa, lá no Sereste, como é, Larissa, as pessoas que chegam ao Sereste buscando algum tipo de orientação, esses trabalhadores, eles trazem também esse relato dessa violência territorial, dessas adversidades no trabalho, dessa pressão psíquica. Você sente isso também nas pessoas que chegam? Parabenizar a Lívia aí pelo trabalho, né, que mostra uma realidade que a gente sabe que o trabalho é um determinante do processo de saúde-doença, né, está muito intrínseco na nossa vida e não tem como a gente separar o trabalho de todos esses fatores emocionais, psíquicos que nós vivemos, né. E realmente chega ao Sereste, né, acho que desde a pandemia ficou cada vez mais evidenciado esse cuidado com a saúde mental que nós precisamos ter nos ambientes de trabalho, né, então chegam os diversos relatos, né, e cada vez mais eu acho que está se mostrando a necessidade do cuidado em relação à saúde mental dos trabalhadores, né. O Ministério da Saúde precisa de dados, né, como a gente sempre fala enquanto vigilância, de saber quais são as ocupações, né, que trabalhadores, que categorias profissionais estão mais adoecidas, né, mentalmente relacionadas ao trabalho, para que haja investimento realmente nessa política. Então, assim, as notificações, né, nós precisamos mandar para o Ministério quais são os trabalhadores que têm adoecido, né, mentalmente por causa do trabalho, para que haja investimento, né, nessa política. E é legal quando a gente vai para o curso, né, que nós coordenamos, eu e Larissa, nós coordenamos um curso de saúde mental nas relações de trabalho, e a gente vê o quanto as pessoas anseiam por aprender a se autocuidar,
né? Hoje, a gente sabe a explosão do adoecimento psíquico na população, né? Tá aí o Ministério da Previdência, né, divulgando dados alarmantes sobre a questão de absenteísmo por condições relacionadas à saúde mental, mas que isso também tem um lado positivo, porque não a explosão de casos, mas o alerta à população da necessidade do autocuidado, porque é um tema que ainda nós temos muito preconceito, né? Por exemplo, existem palavras que são até difíceis de serem pronunciadas, né? Como nós estávamos falando, assédio, né? Uma comunicação violenta, né? Muito interessante quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de comunicação não violenta, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre as ações da SP4, e inclusive a SP4 já promoveu esse curso, de como a gente consegue transformar uma situação extremamente negativa com o uso da técnica correta, com o uso da comunicação correta, numa situação muito mais amena, né? O que traz isso a diminuição desse adoecimento psíquico, pelo menos momentâneo. Aqui nós não estamos falando de um processo terapêutico, nós estamos falando de uma forma de promoção de saúde no nosso dia a dia, no nosso contexto de trabalho, e muitas vezes no nosso contexto familiar, porque a gente não pode esquecer que muitas vezes a adversidade vem do contexto familiar, e esse trabalhador ele vai chegar ao trabalho adoecido, né? E essa questão de como lidar com tudo isso nos dias de hoje. E nesse mês do trabalhador, né? Nós estamos aqui no mês de maio, falando aqui sobre o mês do trabalhador. Lívia, o que você acha que essa tua pesquisa pode deixar de produto para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores? E depois eu queria que a Larissa também falasse um pouquinho sobre como o Sereste pode contribuir, ou o que o Sereste tem feito para melhorar a qualidade de vida desse trabalhador. Alessandra, a gente trouxe algumas atividades da SP4 para dentro da pesquisa, né, como intervenção. E, assim, a gente fez um projeto piloto. A gente pegou 20 trabalhadores que responderam à pesquisa. Como resposta, até a gente tem muito a pessoa que responde às pesquisas, ela geralmente não vê o resultado do que ela está respondendo, né? Então, a gente não tem um feedback. Pronto, a gente não tem um feedback do que ela está respondendo. Então, a gente quis fazer isso direcionado ao quem respondeu a pesquisa, né? Então, a gente pegou um grupo de 20 trabalhadores que responderam à pesquisa de toda Fortaleza, né? De vários regionais de saúde, e trouxe essas atividades da SP4, metodologias como a bibliotecoterapia, a gente trouxe o CineSUS. Então, cada dia a gente fazia uma metodologia diferente para que eles conseguissem, depois da metodologia, eles tinham discussão, e eles traziam, e eles conseguiram se ver tanto na metodologia quanto nas falas dos outros colegas em outras regionais, né, de saúde. Então, foi um compartilhamento bem legal, sabe? A gente trouxe teatro também, a última sessão, a última atividade, o último momento foi um teatro, né? E eu estava até explicando, o teatro foi de um livro, A Morte do Palhaço Raul, que ele é um palhaço que ele tem que todo dia para sair para trabalhar, ele está feliz. A atividade dele é ser feliz e fazer os outros felizes. Então, mesmo ele com os problemas que ele tem em casa, com problemas de relacionamento, ou problemas com filho, problemas amorosos, mas ele tem que sair, deixar o problema dele em casa e sair para o trabalho dele sem levar aquela carga emocional, né? Então, a gente quis trazer essa atividade, e os meninos, assim, o grupo gostou bastante, e tanto que eles queriam fazer por regional de saúde, levar essa atividade para cada regional de saúde, numa atividade do trabalho. Vai ter uma reunião de trabalho, vamos fazer uma atividade antes
da atividade do trabalho, de uma reunião de trabalho, fazer essa atividade, porque não é uma atividade longa. E é legal porque são atividades vivenciais, Sim. são atividades de autodescoberta, né? Porque vamos pensar um pouquinho como a gente foi educado. A educação que nós recebemos dos nossos pais. Nossos pais não tinham conhecimento sobre esse tipo de problema. A própria saúde está se transformando hoje. Os profissionais a cada dia têm que aprender a lidar. Hoje nós temos um problema de saúde pública que são os jogos de azar através da internet, que muitos profissionais estão correndo para estudar porque precisam enfrentar situações, inclusive, catastróficas, relacionadas a essa atividade que é uma coisa nova, né? Que é um cenário atualíssimo. E quando a gente proporciona a essas pessoas a oportunidade do autoconhecimento, a oportunidade de partilhar suas dores, de trazer para os seus colegas de uma forma leve, né? Não é algo que foi imposto pela chefia, não foi algo que foi imposto pela instituição, mas foi algo que eles vivenciaram. Isso tem um impacto direto, né, na qualidade de vida das pessoas. Recentemente eu participei de um congresso, né, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e esse congresso, o centro desse congresso foi a discussão sobre saúde mental, e os estudos, né, os palestrantes que vieram de outros estados, eles trouxeram para a gente que hoje os estudos científicos demonstram que os fatores protetivos da saúde, eles têm ganhado outros pesos, né? Se falava muito sobre a questão do exercício físico, da boa alimentação, isso continua sendo importante, mas a criação de laços, o exercício de atividades de autocuidado, de momentos de prazer, a diminuição do estresse crônico, né? A história que o estresse crônico, ele é gerador de uma série de patologias, né? De agravos da saúde, principalmente essas doenças crônicas, elas têm muita relação com os estados emocionais. Então, é muito salutar, né? Eu queria aqui ressaltar, Lívia, de quanto é importante isso que às vezes a gente até desmerece. E quando eu digo a gente, não é só nós que somos formadores de opinião, mas muitas vezes o trabalhador, porque ele acha, eu vou chegar aqui, eu vou dançar, eu vou assistir uma peça de teatro, o que isso vai impactar na minha vida? Né? Uhum. O quão isso vai ser importante para mim? E aí, né, a gente descobre que isso é uma grande ferramenta do autocuidado, da melhoria da qualidade de vida. Eu acho que quando as pessoas passarem a se perceber de o quanto isso é importante, as nossas ações vão crescer cada vez mais. Né? E lá, Larissa, no Sereste, como é que é isso? Como é que vocês percebem? Como é que os trabalhadores que compõem o Sereste veem esse novo momento da saúde pública com esse olhar? Pronto. As mudanças, né, no mundo do trabalho têm acompanhado aí as evoluções de uma forma muito rápida, mas a gente falando, né, do mês do trabalhador, que remonta a uma greve que ocorreu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Então, essa greve já lutava por direitos trabalhistas, né, redução da carga horária antes de 17 horas para 8 horas, né, os benefícios, os direitos. E daí, a partir daí vieram várias outras lutas, né, da classe trabalhadora por todos esses direitos. E o Sereste tem uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, relativamente nova, né, de 2012, que nos é incumbida de implementar, né, na nossa cidade. Então, é uma política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela é uma política, digamos, transversal. Ela tem que estar implementada em todos os níveis de atenção, né, desde a atenção primária, já tem que reconhecer que o trabalho é um determinante do processo de saúde e doença, né? E é aquela pergunta muito importante do profissional de saúde, quando chega uma pessoa adoecida, perguntar o que é que aquela pessoa faz, né? Ou às vezes até uma doença, a qual, por exemplo, o transtorno mental, ele precisa de um tempo de exposição para a pessoa vir a desenvolver um transtorno mental. Às vezes ela está relacionada até a uma ocupação anterior. Então, a importância dessa anamnese ocupacional, assim, bem detalhada, né? O profissional perguntar o que é que você faz, né? Com que produtos químicos que você trabalha, como é um dia comum de trabalho seu, a que processos, né, produtivos você está inserido, para poder ver se aquele adoecimento tem alguma relação com o trabalho, né? Como a gente falou aqui. A questão do nexo causal. A questão do nexo causal, que acaba sendo o que chega mais no Sereste, né? Então, o Sereste tem essa função de implementar essa política fazendo o quê? O treinamento nas unidades de saúde. Então, a gente faz capacitações na atenção primária,
né, para que aquele profissional da atenção primária consiga reconhecer o trabalho como um determinante do processo de saúde-doença, na atenção especializada até a atenção hospitalar, né, que chegam também muitos acidentes até lá e que precisam ser notificados e relacionados ao trabalho. Eu tenho aqui uma narrativa de uma pessoa muito próxima, que ela é plantonista de um hospital, não da rede pública, da rede privada. E esse hospital enfrentou dificuldades na quantidade de profissionais. Ele ficou muito desfalcado. A força de trabalho. A força de trabalho estava inadequada. E aí ela tinha que às vezes dar 36 horas de plantão direto porque não tinha quem rendesse. E aí ela teve um AVC. Diante de tudo, de toda aquela situação de estresse que ela estava vivendo, uma pessoa jovem, com seus 40 anos, e teve um AVC. E ela sente a dificuldade dos profissionais correlacionarem o AVC que ela teve à situação de trabalho que ela estava vivenciando. Então, todas essas ações de educação permanente, elas são muito importantes para clarear a mente dos nossos profissionais. Se nós estamos lá na ponta, se nós somos os profissionais responsáveis em, vamos assim colocar de uma forma bem didática, né? Juntar as pecinhas do processo de saúde e doença do paciente, a gente tem que ter a mente aberta para poder investigar, como você fala, todas as condições de trabalho. Eu falo por mim, né? Que, inclusive, sempre gosto de contar lá no curso que nós coordenamos, que esse curso surgiu de um propósito de vida meu. Eu passei por um processo de adoecimento de ansiedade e síndrome do pânico, e foram situações muito difíceis. Hoje eu estou muito bem, mas eu tive que aprender quais eram os meus gatilhos, eu tive que aprender o que me levava a sentir aquilo, eu tive que ser acompanhada e tratada, porque existe o preconceito. Existe. E eu, como profissional de saúde, eu tinha preconceito. Eu nunca tinha tomado um comprimido para dormir, então quando o profissional disse você tem que se medicar, e eu não queria tomar medicação, você tem que se afastar do trabalho, eu não queria me afastar do trabalho. E que hoje a minha mente, as minhas ideias, as minhas percepções são totalmente diferentes, né? Porque eu entendo, eu valorizo, eu vejo que saúde mental no trabalho é fundamental, porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, que em casa. E que a gente também aprenda a pegar todo aquele tempo que nos sobra, né, que a gente chama de tempo livre, a usufruir do ócio, a ter lazer, a fortalecer as conexões familiares, as conexões de amizade, aos hobbies, né, ouvir uma boa música, se eu gosto de dançar, de assistir uma boa peça de teatro, né, assistir uma apresentação musical que me fortaleça enquanto ser humano, né? E eu achei muito legal, eu não participei do PET Equidade, mas esse olhar que o Ministério da Saúde trouxe de se preocupar com a saúde do trabalhador com foco na equidade, né? A equidade, para mim, eu também leciono, acho que é um dos princípios mais difíceis da gente mensurar no SUS, né? Dar mais a quem mais necessita. Mas o que é dar mais a quem mais necessita, né? Quais são as necessidades? Cada ser humano é um ser humano. E aí, dentro de tudo isso que vocês já colocaram, que são experiências excelentes, né? O que a gente pode ressaltar de outras atividades ainda de destaque, né? Que são desenvolvidas tanto lá na Coordenadoria de Vigilância à Saúde, ou no PET, ou no Sereste, ou aqui propriamente na SPFOR, que a gente tem feito, né? Para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida no trabalho, né? Buscando bem-estar. Vocês podem relatar aí um pouquinho? Quer começar, Larissa? Pronto. Então, lá, né, a equipe, a gente também faz ações de prevenção e promoção à saúde com palestras, né, para algumas ocupações. Por exemplo, a gente já fez atividades com a associação a colônia de pescadores, né? Legal. Aqui de Fortaleza, ali na região do Mucuripe. Aí a gente fez junto com a atenção primária, levando um dentista, um dermatologista, psicólogo, porque aí a gente faz um circuito de saúde onde aquele profissional, né, no caso os pescadores, passaram por diversos profissionais, né, vendo a questão da exposição ao sol, né, de algum possível transtorno mental, de um dentista para ver a questão também do câncer de lábio, né. Então, ele passou por vários profissionais. A gente já fez essa mesma ação
ano passado com os feirantes da Feira da Messejana, né, os profissionais lá que ficam na Feira da Messejana, com os taxistas, com catadores de materiais recicláveis. Então, a gente chama isso aí de circuito de saúde, né? O Sereste escolhe uma população, né, uma população trabalhadora, mais vulnerável, né? Como, por exemplo, os catadores de materiais recicláveis, e leva ações mais próximas para lá, junto com a atenção primária, tentando vincular eles àquela unidade de saúde mais próxima, né? Tentando levar o serviço até onde eles estão para não tirar do ambiente de trabalho, porque muitas vezes, a gente falando das mudanças do mundo do trabalho, a gente sabe que também existem muitos trabalhos precários, né? A uberização, como se diz hoje em dia, né? A pessoa diz, não, eu faço o meu próprio horário, né? Eu não tenho mais o meu patrão, né? Eu sou o meu próprio chefe, mas aí uma pessoa que trabalha por aplicativo acaba trabalhando 12 horas por dia para poder dar conta, né? Daquele objetivo que ela programou. E nesse ponto é interessante, né, Larissa? Porque como mudam as percepções. Até bem pouco tempo, a estabilidade ou ter uma carteira assinada era algo que dava segurança. Sim. E hoje as pessoas, não, eu prefiro ter um trabalho onde eu sou meu patrão, mas eu vou ter a liberdade. Isso é algo muito psicológico, no sentido de dizer assim, eu vou fazer o meu horário. Ele não tem a percepção que ele está trabalhando 12 horas. E que ele está trabalhando por um algoritmo agora, né? Isso. Que ele está cumprindo uma carga horária agora por um algoritmo. E ele não pode adoecer, Não, né? Ele não porque vai não vai ter os ter direitos, direitos Por assim. incrível que pareça, o nosso olhar tradicional, a gente diz, ele está em condições piores de trabalho. Mas se ele fez essa opção, muitas vezes é porque para ele é mais saudável, para a percepção dele, enquanto ser humano, é mais saudável se submeter a este vínculo precário do que estar trabalhando em um determinado lugar em que ele tenha horário para entrar, tem horário para sair. Então, é algo que a gente também tem que assim, ampliar o nosso olhar, né? Porque a gente não pode desmerecer a percepção de cada um. Sim. Para mim, por exemplo, eu trabalhei anos na gestão, trabalhei anos como auditora. Hoje eu não me vejo mais nessas funções para o meu momento de vida. Não estou dizendo que eu não fui feliz quando eu estava lá. Fui feliz, desenvolvi trabalhos que me orgulham, que estão lá no meu currículo. Mas se hoje, por opção de vida, eu não gostaria de estar naquele lugar. Então, também é uma forma mais moderna de ver essas relações de trabalho. Eu participei esse final de semana de um evento de empreendedores e a dona de uma grande empresa aqui, que com certeza todos nós somos clientes, ela disse que a filha dela era muito estudiosa e disse, mamãe, eu vou ser médica. Aí ela virou e disse, não, você vai ser empresária, porque você vai gerar emprego. E ela contando a história de como ela começou de uma forma bem arcaica e tudo. Então, que percepção é essa? Por exemplo, para um grande diretor de uma empresa com 1000 funcionários, ele tem uma percepção de vida que é diferente da nossa. Sim. E que é diferente do trabalhador que está lá batendo na porta, né, do munícipe, né, aquele agente comunitário de saúde. Que valores eu tenho, Não que a minha forma de ver a vida seja melhor ou pior do que a dele. Tá tudo bem, todo mundo tem o direito, mas que a gente também respeite o olhar do outro. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente rotula, né? A gente diz assim, essa pessoa está aqui, está sendo aprisionada, e para ela não é uma prisão, né? E vice-versa, às vezes a gente acha que a pessoa está liberta e ela está se sentindo dentro de uma prisão. Mas eu vou deixar você continuar falando um pouquinho mais, se tem algo mais que você acha importante ressaltar lá do Sereste, dessas ações, além desse circuito que vocês fazem, o que mais que você acha legal falar? Pronto, então, a gente produziu também um boletim, né, com esses dados, porque não só as unidades públicas, mas também as unidades de saúde privadas também nos passam essas notificações que a gente tem acesso através do sistema, né, do que tem acontecido com a população trabalhadora. E a partir daí também a gente faz outras ações educativas, como por exemplo na construção civil, né? A gente sabe que a construção civil, os trabalhadores lá estão dispostos a outros riscos e a gente faz também palestras de prevenção a esses riscos, né? Assim também como inspeções em ambientes de trabalho, que a gente chama de vigilância sanitária em saúde do trabalhador, né? Quando nós somos demandados, a gente vai a alguma empresa ou por algum rumor que chega de um acidente, né, para fazer inspeções e fazer recomendações de como aquele ambiente de trabalho pode ser melhor adequado, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego,
para que não venham outras pessoas a adoecer, né, ou se acidentar naquele ambiente de trabalho. Ah, muito bom. E você, Lívia, tem algo a poder ainda contribuir em relação ao que você faz lá na Vigilância em Saúde, a essa pesquisa, a essa experiência do PET Equidade, né? O que mudou, né? Além do que você tem a destacar, mas o que mudou na Lívia profissional a experiência de ter passado pelo PET Equidade? Eu vou puxar a informação que você deu de que as pessoas, às vezes, vão dizer assim, eu vou assistir esse teatro aqui, o que é que vai interferir na minha vida, no meu trabalho? Mas foi uma atividade tão legal, eu fiquei com receio, realmente, quando a gente iniciou, deles terem essa percepção, né? O que isso aqui tem a ver com o meu trabalho? Mas, assim, foi tão legal a discussão, eles aderiram, ninguém faltou às atividades, foram atividades em dias diferentes, né? E, assim, eles não faltaram porque eles gostaram da atividade, né? Gostaram de conversar, de dialogar do dia a dia. Ouvi o colega falando que ele estava passando, às vezes passava pela mesma experiência, né? No outro lado da cidade. Então, essa experiência do PET Equidade, de trazer misturar pesquisa, números, né? Porque eu trabalho muito com números na vigilância epidemiológica, né? Trazer a vigilância de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Trazer essa parte da discriminação. Então, a gente misturou, acho que foi assim, são vários assuntos, vários setores misturados, né? Que foram envolvidos, a parte da educação aqui da SPFOR. Então, a gente juntou tantos setores que eu achei bem legal essa interdisciplinaridade, né? De trazer todo mundo voltado naquele assunto que era a saúde mental do trabalhador. Eu achei muito legal essa parte e não é bem a minha prática do meu dia a dia, da vigilância epidemiológica, mas fiquei feliz. A SPFOL vai continuar essa atividade, né? Por regionais e junto com o Sereste também, e eu fiquei bem feliz de entregar um produto que eu sei que vai gerar outros produtos, entendeu? Mas eu vou te lançar um desafio, Lívia. O que a Lívia mudou pós-PET Equidade? Que hábito diferente você adotou? Que mudança de pensamento, de paradigma veio aí na sua carreira? A gente trabalhou muito essa parte de discriminação, sabe? Assim, eu vou puxar até pelo que a Larissa falou aqui dos outros, de toda a classe trabalhadora, a gente percebeu que as pessoas sofrem discriminação, os trabalhadores eles sofrem discriminação, mas eles não denunciam, eles não têm a Não dão voz, né? notificação, eles não dão voz, eles têm medo até de falar, de responder, eu vou notificar, eu vou Formalizar de alguma forma, né? Então tem esse receio. Então a gente trazer o trabalhador para conversar, né? Isso fez assim, até a questão da mudança, o que tem do outro lado, né? Do trabalhador, o que ele não pode falar, o que não pode ser dito, o que está subnotificado. O que está dito nas entrelinhas, O que mas não tá- está sendo, de fato, tomada nenhuma atitude porque Isso- as pessoas se calam diante. Isso aí para mim foi bem importante. A minha visão mudou quanto a isso, né? Da importância de procurar a subnotificação da discriminação, da violência do trabalhador no dia a dia, né? Isso é muito interessante. E agora, trazendo aqui um pouquinho para o nosso universo, né? Esse PIFO, queria falar um pouquinho do nosso curso de saúde mental nas relações de trabalho, né? Depois a Larissa aí vai complementar com as suas observações e depois a gente vai comentar as perguntas que estão chegando, né? Estão chegando algumas perguntas aqui para nós. E o nosso curso de saúde mental nas relações de trabalho, ele traz essa oportunidade vivencial para os trabalhadores, né? Nós também conversamos
com os agentes comunitários, principalmente os agentes de combate a endemias, por uma necessidade que veio da coordenação devido ao alto absenteísmo por problemas relacionados às questões psicossociais. E aí a gente começou esse projeto, eu, cirurgiã dentista, Larissa, cirurgiã dentista, nós acolhemos essa causa mesmo por acreditarmos que a saúde do trabalhador está relacionada diretamente à saúde mental. E nós começamos esse trabalho em 2024, foi? Sim. Que nós começamos a pensar Final. em 2024. As pessoas não falavam tanto quanto falam hoje, né? Quando a gente olha 2 anos depois, explodiu. Isso hoje está na vitrine, na crista da onda dos grandes movimentos, né, da saúde. E eu me lembro muito, acredito que a Larissa se lembra também dessa situação, porque o final desse curso é a entrega de um plano de qualidade de vida, onde cada um dos trabalhadores ele tem que fazer o seu plano individual, é o que ele quer para ele ao finalizar aquele curso. E aí tem várias perguntas, várias reflexões, desde de questões de onde eu vim, o que eu quero para mim, o que eu quero para o meu futuro, o que me sufoca hoje, o que me tira a minha saúde mental. E aí tinha uma senhora que começou o curso muito caladinha, muito caladinha. Essa senhora já estava próxima a se aposentar. E quando foi no último dia, né, ela foi trazer o seu produto e o seu relato. E ela disse assim, eu cheguei aqui nesse curso achando que o meu gestor era o meu problema. E eu descobri nesse curso que o gestor não era o meu problema. O meu problema era como eu percebia tudo que acontecia no meu trabalho. Então, esse despertar que a gente traz às pessoas, né, essa questão que aquilo que parece besteira, mas que na realidade propicia a partilha, propicia o autoconhecimento, traz a descoberta para o trabalhador de coisas simples que ele pode fazer para mudar o dia a dia dele, né? E nesse contexto, né, já colocando aqui uma pergunta que nos chega, né, que diz o seguinte, as equipes ou seus respectivos gestores estão preparados para trabalhar de forma colaborativa, né, de forma a apoiar e contribuir para o bem-estar dos seus pares, né? Esse pode ser um caminho para a melhoria? O que vocês acham? Eu vou responder pela pesquisa, eu até tenho que agradecer a Coordenadoria de Vigilância, né, nossa equipe muito boa e liberou os profissionais para essa atividade, né? Então, eu acho que o gestor ele está pronto para e ele entende que o trabalhador ele precisa estar bem para poder conduzir o seu trabalho bem, né? Então, ele precisa ter sua saúde mental, sua saúde emocional adequada para poder ter o seu trabalho do dia a dia, a sua rotina também está equilibrada. Então, eu acredito que sim, que o gestor está pronto para isso, que ele tem essa percepção. Ele está despertando. Eu acho que é uma busca contínua, né? Que nós estamos construindo juntos, né? A gente tem a experiência, já estamos concluindo a 8ª turma, praticamente. Isso, vamos iniciar a 9ª. E muitos deles já chegou relatos de dizer assim, eu vim porque meu gestor mandou, meu supervisor mandou. Sim. Eu nem queria estar aqui, né? E o relato ao final é completamente diferente. Né? E esse curso, por ser de autocuidado, a gente vê que é uma construção, é um curso muito vivencial e que o plano de qualidade é exatamente para isso, porque não vai terminar ali. Eles vão continuar com esse cuidado contínuo, né? E eu não sei se você tem notado, Larissa, que os grupos de WhatsApp a gente não apaga, a gente deixa os grupos ativos porque a gente entende que é importante essa criação de vínculos e é muito legal quando todo dia lá tem uma mensagem boa, quando alguém não está muito bem, que se coloca, o outro vai, estimula, diz que vai dar certo. Então, a gente cria uma rede de apoio, mesmo que seja uma rede de apoio, vamos dizer assim, não tão tradicional, para aqueles trabalhadores que lá estão. E trabalhadores que até se aproximam, né? Trabalham no mesmo ambiente, instituição há muitos anos, mas nem sempre tem aquele vínculo e acabam se aproximando através do curso. Aqui eu me lembrei de uma situação que me fez rir agora, que foi uma pessoa que, quando foi apresentar seu plano de qualidade de vida, ela disse assim, olha, eu cheguei aqui, eu era intrigada com essa pessoa aqui. E esse curso me fez descobrir que essa pessoa era outra pessoa.
E, Legal. e muitas vezes a gente se coloca dentro de armaduras, né? O mundo moderno, de alguma forma, afastou as pessoas. Eu sempre gosto de dizer nas minhas aulas que se eu sentisse cheiro de bolo na casa da vizinha, quando eu era criança, eu ficava feliz, porque eu sabia que à tarde eu ia comer bolo. Porque ia chegar na minha casa uma fatia de bolo que ela fez e a gente ia dividir, e era maravilhoso, né? Então, essas noções de gentileza, de situações prazerosas, né? Quem é que hoje bota a sua cadeira na frente de casa para conversar? A violência não nos permite. Mas eu sou dessa época que a gente sentava, a gente brincava, tinha situações que eu era adolescente, meus pais não deixavam eu ir para a festa, e onde eu morava tinha um colégio próximo que tinha muitas festas. E a meninada da vizinhança ficava sentada na frente, né, brincando e vendo as pessoas passando para a festa, mas aquilo ali não era algo que nos agredia, era algo que a gente também fazia parte da festa, indiretamente. E é legal esse movimento, porque quando a gente começa a retomar a aproximação das pessoas, o olhar humano, né? A gente tem no curso de saúde mental também, a gente fala sobre as PICs, e a gente teve aqui na escola um movimento enorme, que foi justamente o curso Saúde Bem Viver, que era para preparar os profissionais da rede da atenção primária para atuar com as práticas integrativas e complementares. E aí, a descoberta da forma de tratar a saúde não com um olhar só tradicional, né? Na hora que você faz uma atividade auriculoterapia, na hora que você se permite receber uma massagem, eu sou fã. Quando você recebe uma aplicação de reiki, são coisas que transformam o dia do ser humano. Qual de nós, né, não gostaria de pausar o nosso trabalho e receber uma massagem? Né, de você relaxar, ouvir uma boa música, enfim. Então, são movimentos que vêm ganhando força. A prefeitura, eu sinto que a prefeitura de Fortaleza está muito sensível para isso. A gente tem também uma ótima parceria com o IMPA, que é através da Escola de Governo, né? E lá que é um instituto de formação de recursos humanos da prefeitura. Agora nós estamos iniciando um novo projeto, também voltado para a saúde mental, que é chamado Acordar. E esse acordar vem da cor, né? Acordar, e o acordar para a saúde mental. A gente vai trabalhar muito a questão da arte-terapia, a questão das pessoas tentarem trazer esse subjetivo de uma forma leve. Porque ainda existe muito preconceito, por exemplo, a fazer terapia. Porque as pessoas se sentem, vamos dizer, aprisionadas na frente de um profissional. Eu vou ter que falar sobre as minhas dores. Eu faço terapia há muitos anos e muitas vezes a terapeuta brinca e diz, você fala do que você quer falar. É uma escolha minha. Eu não estou falando da minha vida. Eu não vou falar sobre o que ela quer ouvir. Eu vou falar sobre aquilo que eu me sinto confortável de falar. Né? Então, esse olhar, esse acolhimento, o profissional de saúde também tem que ter. Né? Por exemplo, chega uma pessoa que está relatando uma dor no estômago e faz todos os exames e não dá nada, né? Aí o médico vai dizer que essa pessoa não está doente? O que está gerando aquela dor no estômago? Pode ser uma situação do trabalho. Pode ser porque talvez lá ele não tenha condições adequadas de se alimentar, se alimente mal e sinta essa dor no estômago, né? Então, esse olhar do profissional é muito importante, né? Como o curso de formação também em comunicação não violenta, que a gente também já ofertou, que é como lidar com essas situações adversas. Agora em junho, nós vamos ter o curso de primeiros socorros psicológicos, que é um curso que é em parceria com o Corpo de Bombeiros. E é muito interessante, porque ele nos ensina a lidar com situações de estresse de quem a gente atende, né? Então, por exemplo, esse profissional que adentrou a casa e que o morador veio com uma arma, ele aprenderia nesse curso algumas técnicas que poderiam ajudá-lo a minimizar o impacto dessa situação, né? Não resolver, porque a gente não consegue resolver tudo, mas pelo menos conviver com essa situação, né? Então, eu trago que existe um grande movimento, que muitas vezes o grande público pode não ainda perceber, mas que essa preocupação ela está ganhando notoriedade a cada dia.
E, Alessandra, a gente sabe que ainda existem tabus, né, das pessoas de Sim. procurarem ajuda, de reconhecerem, né? E essas iniciativas que você citou, que vêm ocorrendo aí com sucesso, né, para contemplar os nossos trabalhadores, ao final do curso, eles acabam sendo a propaganda. Eles Sim. acabam incentivando os colegas a participar das próximas turmas, né? Já ficam perguntando quando vai ter oportunidade de novo. E o bacana é isso, que eles reconhecem, né, valorizam esse cuidado, essa oportunidade, né, de autocuidado e acabam fazendo a própria propaganda para os colegas de trabalho. E até pedem, né? Quando é que vai ter a É. continuidade, né? Mas, gente, diante desse momento super prazeroso, né? Foi muito bom a gente conversar, falar de um tema que nos encanta, né? Acho que nossos olhos brilham quando a gente fala disso, né? E trazer esse podcast dentro do contexto do PET Saúde e Equidade. É muito importante a gente mostrar esse novo olhar da saúde, né? Essa coisa que está surgindo, ressurgindo, se fortalecendo, florescendo. A gente pode usar aí diversos adjetivos para falar sobre isso, mas trazer, né, que isso é transformador. E eu gostaria de pedir a cada um de vocês que deixasse aí uma mensagem final para quem nos escuta, para quem nos assistiu até agora, para que a gente possa finalizar essa nossa conversa de uma forma bem leve e prazerosa. Pronto, agradecer, né, esse momento, espero que a gente tenha outras oportunidades, porque quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente sabe que são diversos temas, né, e a gente poderia passar aqui o dia todo falando, mas como a Alessandra falou, né, a gente pensa nas relações de trabalho, porque a gente passa tanto tempo no nosso ambiente de trabalho, e eu acho que podendo fortalecer, né, tornar esses ambientes de trabalho saudáveis, eu acho que isso já é um grande passo, né, para a gente sentir prazer ao chegar ao nosso trabalho, olhando para a equidade, o respeito ao nosso colega. Então, acho que esse olhar e todas essas iniciativas que elas permaneçam, né? Que o trabalhador da Prefeitura de Fortaleza usufrua de todas essas oportunidades que estão sendo dadas também. Que as oportunidades se multipliquem, né? Isso. E agradecer a todos os envolvidos nessa atividade do PET, né? Assim, foi uma atividade que deu certo, de sucesso, mas foram vários setores envolvidos, né? Tanto as coordenações que liberaram os profissionais que tiveram vontade de estar junto, a ESPFO com a parte das metodologias e educação, a vigilância que se sensibilizou também, né, a parte da saúde do trabalhador. Então, agradecer a todos, a universidade que entra Como como parceira. parceira nessa atividade, e o Ministério, que você, como você disse, sem o Ministério também, sem o olhar do Ministério para a saúde mental, na parte da equidade e da saúde do trabalhador, a gente não conseguiria ir avante, né? Então, agradecer só a todos os nossos parceiros nessa atividade. Então, Lívia e Larissa, né? A gente vem mostrando que esse trabalho ele é feito através de muitas mãos, né? A união, o propósito. E eu queria, nesse contexto, também ressaltar o papel da Raquel, né? Que nos convidou para esse momento. A Raquel é responsável pelo núcleo de integração, né? do ensino na saúde, ela que congrega essa articulação entre as universidades e os diversos projetos desenvolvidos aqui na ESPFOR. E trazer também, né, para quem nos assistiu até agora, que abrir a mente para novos caminhos sempre é muito salutar. Então, que a gente tenha aí a vontade e o propósito de não desperdiçar nenhuma oportunidade em prol do nosso autocuidado, em prol do aprendizado, para que a gente tenha ambientes de trabalho mais saudáveis.